Mas amém, queridos. Gente, quantas horas tem um dia? Quantos dias tem a semana? E um mês continua com 30? E o ano com 365? Tirando o bissexto, então tem um dia a mais ainda, então, para a gente usar esse um dia, né? Mas vocês não têm a impressão que o dia não tem 24 horas mais? E que o ano tem bem menos de 365? Por que será? Por que será que a gente tem essa impressão? Eu não sei se está ali o título do assunto, mas o Senhor me colocou no coração uma palavra nesses dias, né? E essa palavra diz assim: já é a última hora. Já é a última hora. 1 João 2,18 diz assim: filhinhos, está falando para nós, gente, filhinhos, já é a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. E Jesus lá em Apocalipse 3,11 diz assim: eis que venho. De que maneira? Quando? Sem demora. Sem demora. Ele nos dizendo, nos alertando: olha, eu venho sem demora, aguarde só um pouquinho, eu estou vindo. Já se passaram séculos desde quando essas palavras de Jesus foram escritas. O tempo de Deus, o Kairós de Deus, está chegando. E o Cronos do homem está terminando. Esse Kairós e Cronos são duas palavras gregas, né? Cronos significa esse tempo físico, cronológico, que nem a gente falou aqui, de horas, dias, anos. É o Cronos, é o nosso Cronos, esse tempo físico. E o Kairós de Deus fala de momento oportuno, de oportunidade, da ocasião certa, da melhor oportunidade. É o Kairós de Deus. Eu creio que estamos vivendo esse Cronos, mas também estamos vivendo o Kairós de Deus. O tempo da oportunidade, o tempo oportuno, o tempo aceitável. E Jesus, nos dizendo: olha, já é a última hora, Ele nos faz algumas advertências, nos chamando a atenção para algumas coisas, porque Ele tem cuidado de nós. E Ele nos adverte: vede, acautelai-vos, que ninguém vos engane. Mateus 24, eu vou ler esse texto aqui, 24, 1,14. Diz assim: tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E ele respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome. Olha só, gente, ele está dizendo: virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer. É necessário assim acontecer.
mas ainda não é o fim. Portanto, se levantará nação contra nação. Isso tem acontecido. Se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Vocês não têm percebido esse ódio com relação ao povo de Deus? Essa intolerância que tanto falam com relação a tudo aquilo que é de Deus? E por se multiplicar a iniquidade tem se multiplicado de maneira acelerada. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. O amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Tem um escritor que estava falando, ele dizendo assim que causa preocupação o fato de que nós, como igreja de Jesus, temos demonstrado tanta dificuldade de perceber claramente o momento, a época que estamos vivendo. Ou seja, que nos encontramos na última hora. 1 Timóteo 4, 1, 2 diz assim: o Espírito Santo afirma expressamente, claramente, que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé e darão ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, sob a influência, debaixo da influência da hipocrisia de pessoas mentirosas que têm a consciência cauterizada. Diz que nos últimos dias muitos se desviarão da fé. E temos visto muitos casos, às vezes ficamos surpreendidos com pessoas que nós não imaginávamos que pudesse deixar a fé, abandonar o Senhor. Estão deixando e pregando outra coisa que não tem nada a ver com Cristo, não tem nada a ver com o Evangelho de Jesus. Muitos falsos profetas têm se levantado, muitos enganadores. Judas 1,18 diz assim: quando chegarem os últimos tempos, aparecerão pessoas que vão zombar de vocês, pessoas que não querem saber de Deus e seguem os seus próprios desejos. São essas pessoas que causam divisões, pois são dominadas pelos seus desejos naturais e não têm o Espírito de Deus. E não têm o Espírito de Deus. Estar atentos, querido. Mateus 24, 42 diz assim: portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Vigiemos, não sabemos em que dia vem o nosso Senhor, mas uma coisa nós sabemos: Ele vem, porque Ele disse, e nós cremos, Ele vem, e por isso precisamos vigiar. Por isso, Mateus 24, 44 diz assim: por isso ficai também vós apercebidos, ficai apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Fiquem apercebidos, atentos, ligados. Mateus 25, 13, vigiai, pois, porque não sabeis nem o dia e nem a hora. Ninguém sabe, senão o Pai, nem o Filho, senão o Pai. Não sabemos o dia nem a hora, mas sabemos uma coisa: Ele vem. Ele vem. E Romanos 13, 11, queridos, olha só: e digo isto a vós outros que conheceis o tempo. Olha só aqui que Paulo está dizendo aqui: eu digo isso a vós outros que conheceis o tempo. Está falando para a gente que conhece o tempo. E quem é essa pessoa que conhece? Digo vocês que conhecem o tempo. Quem são? Nós conhecemos ou não conhecemos o tempo? Olha só, ele continua: digo isso
a vós outros que conheceis o tempo, já é a hora de vos despertardes do sono. Já é a hora de vos despertardes do sono. Nós conhecemos o tempo, estamos adormecidos, não estamos atentos ao que está acontecendo à nossa volta, ao nosso redor, tão próximo de nós, nós estamos percebendo o que está acontecendo tão próximo de nós. Os sinais de que estamos vivendo a última hora. Efésios 5, 14, 17 diz assim, ó: desperta tu que dormes, desperta tu que dormes. Ou seja, desperta tu que dormes, não é hora mais de estar dormindo. Não é hora mais de estar dormindo. Desperta. E continua: levanta-te diante os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais. Outra tradução diz assim: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Eu separei 4 palavras aqui. Primeiro é desperta. Desperta. Há um aviso para nós, uma advertência para nós: desperta, desperta. Não é hora mais de dormir, é hora de estar atento, estar ligado, olhos bem abertos, ouvidos abertos. E o nécio, ele diz assim, ó: não vivam como vivem os nécios. O que é nécio? Alguém que tem falta de entendimento, de conhecimento, sem percepção das coisas. Ele diz para a gente não ser assim, não andar assim como nécios, que não tem percepção das coisas. O sábio, ele diz para nós ser sábios. O que o sábio faz? Diz assim, ó: e sim como sábios, fazendo o quê? Remindo o tempo. Porque o sábio conhece o tempo, ele diz: os dias são maus. Então o sábio vai remir o tempo, porque ele está sabendo, está percebendo o que está acontecendo na sua volta. Ele não está adormecido, ele está acordado. E aí ele continua. Então, o sábio, então, ele faz a diferença, ele sabe fazer a diferença entre o que é necessário e o que não é necessário, entre o que é importante e o que não é importante. O sábio faz essa diferença, ele sabe fazer essa diferença. Ele não é um nécio, e muito menos um insensato, que continua aqui, ó: não vos torneis insensato. Ele está dizendo para não nos tornar insensato. Quer dizer que a gente corre esse risco de se tornar insensato. Mesmo sábios, nós podemos correr o risco de nos tornar insensato. Ele diz: não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Então ele chama que aqueles que não procuram conhecer a vontade do Senhor são insensatos. Ele diz: são insensatos, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual a vontade do Senhor. Não é tempo de estarmos dormindo, não é tempo de andarmos como nécio, não é tempo de andarmos como os insensatos, mas como sábios. O insensato chega a chamar, aqui a definição de insensato, chega a chamar de louco, insano, né? Que é contrário ao bom senso. E, continuando, Hebreus 10, 25 diz assim, queridos, olha só, isso aqui a gente já ouviu falar muito, mas olha só. Hebreus 10, 25 diz assim: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, olha só, tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Já é a última hora. Já é a última hora. E tem uma tradução, NVI, que diz assim, é mais clara ainda, para a gente entender melhor. Nesse mesmo texto diz assim, ó: não deixemos de nos reunir como igreja. Está na NVI, vocês podem conferir aí. Não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns. Mas olha só como ele continua: mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que o dia se aproxima. Não deixemos de nos reunir, como é costume de alguns. Mas que a gente vê que esses que estão deixando de se reunir, o que diz aqui? Vamos lá encorajar, vamos animar.
Ó, querido, é a última hora. É a última hora. Não podemos mais ficar atrapalhados com essas coisas. Não podemos mais deixar de andar, de fazer, de priorizar aquilo que é importante, aquilo que é necessário. Somos sábios. Não dá para a gente pensar que... Queridos, a gente experimentou aqui hoje de manhã um momento tão especial como igreja. Tão especial como igreja. O Gilberto depois teve dificuldade de conseguir fazer, a gente se acalmar. Sentar para ouvir aqui, depois aquilo que o Espírito ainda tinha para trazer. Porque é tão bom isso. É tão bom. Irmãos, não dá para nós nos reunir via IAD. Igreja IAD não existe. Só ensino. Aí tem, mas igreja IAD não dá. Não dá para deixar de estar junto, queridos. Não dá para deixar de nos reunir. Nós temos que saber o quão importante é esse encontro da igreja. Estarmos juntos. Pô, a gente volta lá para Atos, a gente vê que os irmãos estavam lá o tempo todo em comunhão, partindo pão, perseveravam na comunhão, na oração, no partir do pão. Perseveravam nisso. Nós temos que perseverar nisso também. Às vezes, a igreja de Atos andava assim. Então, nós queremos ser que a igreja de Atos, então andemos assim também. Pelo menos vamos ser parecidos nesse ponto com eles. Não dá para pensar. Poxa, gente, aqui, nossos encontros aqui, gerais, quantos encontros nós temos no mês? Nós falamos aqui quantos dias tem o mês? 30, vezes 31. Nós temos 28 dias para marcar compromissos, agendar o que a gente quiser. Mas aí a gente vai agendar exatamente nesses 2 dias. Não é valor para nós esse tempo como igreja? Como é que nós podemos pensar que podemos abrir mão disso que a gente experimentou aqui? Amados, quando a igreja se reúne, que nem a gente está aqui, a plenitude de Cristo está aqui, se manifesta essa multiforme de Deus, vai se manifestando através da vida de cada um, porque cada um tem recebido, porque o Espírito que agiu aqui, Ele está em todos e Ele age por meio de todos. Ele não faz acepção de pessoas, Ele está em todos e Ele age por meio de todos. Não há acepção. Todos são chamados, são sacerdotes, podem ministrar uns aos outros. Então, queridos, não dá para ficar assistindo culto online, não. A gente parou com esse negócio aqui porque senão a gente ia criar uma igreja online, estabelecer uma igreja online. Não dá para a gente achar que pode ficar frente à televisão ouvindo, porque daí é o seguinte, aí quando tem isso que a gente teve aqui, tu não pode abraçar teu irmão, tu não pode dar um beijo nele, receber um beijo dele, não pode olhar no olho dele assim, tocar ele. Isso não existe nesse online. Mas se não existe isso, então não serve para nós como igreja essa opção. Nós temos que estar juntos, tocando um no outro, abraçando, olhando, se fortalecendo, encorajando, animando. Entenderam? E cada um de nós é responsável pelo encontro da igreja. Eu não vou, nem vou perceber a tua falta. Percebe sim. Percebe sim. Eu percebo. Sou capaz de contar nas mãos quantos faltaram. Um dia, nas vacas magras aqui, eu contei aqui, cheguei a contar 100 pessoas que faltaram na reunião. É demais. Será que todos tinham compromisso, 100 pessoas, exatamente para aquele dia? E compromisso mais importante do que este? Onde podemos desfrutar dessa presença e do poder do Espírito Santo, dessa comunhão? Irmãos, estamos preparados para a vinda do Senhor? Estamos preparados para a vinda do Senhor? Vamos ver o texto de Mateus 25, 1,13. Muito conhecido, a parábola das 10 virgens. Eu vou ler aqui. O reino dos céus, pois, será semelhante a 10 virgens,
10 virgens, as 10 eram virgens, que pegaram suas candeias e saíram para encontrar o noivo. 5 delas eram insensatas. Lembra do que eu falei, o que é uma pessoa insensata, né? 5 eram insensatas e 5 eram prudentes, sábias. 5 sábias, que estavam entendendo o que estava acontecendo, estavam atentas, ligadas. Então, as prudentes, olha só, as prudentes, as sábias, as prudentes, levaram óleo em suas vasilhas, junto com as suas candeias. Levaram óleo junto com as suas candeias. O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono, e adormeceram. Todas dormiram, né? A gente precisa dormir, né? Mas todas estavam, as 10 estavam dormindo. Mas à meia-noite, ouviu-se um grito: o noivo se aproxima. E aí o que aconteceu? Saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens, elas acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram aos prudentes: dá um pouco do óleo de vocês, pois as nossas candeias estão se apagando. E as sábias, as prudentes responderam: não, pois se a gente der para vocês, né, pode faltar para nós também, e aí nós não vamos ter. O noivo vem e nós vamos estar com nossas candeias apagadas. E aí as insensatas saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. E as virgens que estavam preparadas, entraram com ele para o banquete nupcial. E a porta foi fechada. Eu lembro de um teatro que teve sobre isso aqui, num retiro de crianças lá na chácara, em que algumas irmãs aqui fizeram esse teatro. Eu lembro que aquilo foi tão real, que as irmãs que estavam fazendo o papel das insensatas, quando fechou aquela cortina, olha lá, a Mônica está lá. A Mônica era dessas que ficou fora, né, Mônica? Mas de todas elas, um temor tomou conta delas, que elas começaram a chorar ali. Não era encenação, não. Passou do teatro para a vida real, porque veio um temor sobre elas de pensar: a porta fechou. E mais ainda, pior do que isso. Mas olha só, mais tarde vieram também as outras e disseram, né, as insensatas, que saíram para comprar o óleo, porque não trouxeram o óleo, disse assim: Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: isso aqui é o pior. Mas ele respondeu: a verdade é que não conheço vocês. A verdade é que eu não conheço vocês. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem nem o dia, nem a hora que o Filho do Homem vem. Mas ele vem. Falando em pior hora, aqui, ó, eu não conheço vocês. Eu lembrei de Jesus, quando Jesus disse para o Pai: Pai, por que me abandonaste? Foi a pior hora para Jesus, essa separação do Pai ali. A palavra de Deus nos diz como devemos viver enquanto aguardamos a vinda do Senhor. Como devemos viver enquanto estamos vivendo esta última hora. Como devemos viver? A gente falando de última hora, não estamos trazendo palavra para assustar ninguém. Mas a gente devemos o quê? Dar glória a Deus. É a última hora. Ele está vindo, Ele está próximo, está chegando. É a última hora. Ou será que preferimos ainda continuar aqui, neste mundo, nesse sistema deste mundo? A melhor coisa que pode ter é o Senhor vir e levar a sua igreja para estar para sempre com Ele, na eternidade com Ele. Nós não vamos estar mais contando dias, meses, anos, porque nós vamos estar na eternidade.
está sempre com Ele. Queridos, devemos viver em santo procedimento, em santidade, esperando e apressando o dia do Senhor. Crescendo na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É a última hora, mas vamos continuar sendo igreja, vamos continuar vivendo como igreja. O Espírito Santo está aqui, então vamos lá, temos o poder conosco, o poder do Espírito, a presença do Espírito, a pessoa do Espírito Santo, presente, aqui, de maneira palpável. Queridos, não vivendo mais para nós mesmos, aquele que ele fala de despertar do sono, é isso aqui, para de viver para ti mesmo, chega, basta, para de viver para ti mesmo, chega, e tem o texto para comprovar isso é uma coisa minha, está aqui, ontem eu notei, eu estava aqui na reunião de jovens, e eu notei esse texto aqui, Daniel. Lembrei, isso aqui vou acrescentar, na palavra que Deus está me dando, diz assim, 2 Coríntios 5,15, Ele morreu por todos, amém? Por todos nós, Ele morreu, mas agora continua o versículo, para que os que vivem, não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Por que Ele nos salvou? Por que a gente nasceu de novo? Vimos aqui 3 que nasceram de novo. O que eles têm que fazer agora? Olha aqui, Bianca, Lorenzo e Everton. Agora vocês não podem mais viver para vocês mesmos. E não é só vocês 3, todos que estão aqui, que já passaram, por isso que vocês passaram. É para cada um de nós. Chega de viver para nós mesmos. Para o nosso projeto, para nossas coisas. Chega. Eu não sei o que tu está querendo muito nesse momento, mas se isso estiver alinhado com o que Deus tem, amém. Mas se não tiver, eu abro mão aqui, eu quero o que Ele tem. Quando eu era solteiro, falava da vida de Jesus, eu dizia, Senhor, não dá para esperar um pouquinho, porque eu quero casar. Dá para esperar um pouquinho? Eu casei, é muito bom, glória a Deus, mas eu sei que o que Deus tem não se compara a nada que a gente possa viver aqui nessa terra, experimentar nessa terra. É muito superior, vai muito além. Vai muito além. Por quê? Até porque não é um casamento que vai nos fazer pleno. Não é. Mas é a plenitude daquele que é o cabeça da igreja. A plenitude dele, a presença dele, através do seu Espírito, é a única coisa que pode satisfazer a gente. Casamento só vai bem se a plenitude dele estiver nesse casamento. Se não tiver, é triste de ver. Não andando mais como este mundo, mas andando como Jesus andou. 1 João 2,6, aquele que diz que permanece nele, que está nele, esse deve andar assim como ele andou. Ontem a gente viu aqui, quem estava aqui, ontem acho que tinha mais de 80 pessoas aqui, acho. Eu contei assim, me deu uma curiosidade de fazer uma conta, eu contei só um lado, e num lado só eu contei mais de 40. 97? 97 pessoas tinha aqui ontem, quase 100 pessoas, e a gente pôde ver a presença do Espírito aqui, como o Espírito se moveu, como o Espírito se derramou, como o Espírito agiu. Irmãos, os nossos encontros, nós não podemos baixar o nível, temos que manter a régua lá em cima, quanto à presença do Espírito Santo no nosso meio, quanto à manifestação do Espírito Santo no nosso meio. E foi tão bom aquilo que vimos ontem, assim, que bom que fosse sempre assim, mas pode ser sempre assim, e o Espírito Santo quer que seja sempre assim.
O que aconteceu aqui, isso tem que fazer parte da vida normal da igreja. Então é assim que nós temos que estar andando nessa última hora, né? Mas não esquecendo de tomar a cruz, não esquecendo de negar a nós mesmos. Mas olhando firmemente para Jesus, olhando fixamente, sem tirar o olho dele, olhando só para Ele, nos apegando com mais firmeza, às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Há necessidade, nesse tempo muito grande, da gente estar muito apegado, nos apegar com muita firmeza à verdade, à palavra de Deus, para que a gente não seja enganado, para que a gente não seja enganado por qualquer vento de doutrina. Temos que estar muito apegado, firmado nessa palavra, de andar em plena convicção nessa palavra, para não ser enganado, porque está cheio de engano aí, está cheio de gente muito convincente aí. Cuidado, vigiai. Prosseguindo para o alvo, né? Uma coisa eu faço, deixando as coisas que ficam para trás, eu prossigo para o alvo. Prosseguimos para o alvo. Andando em comunhão com os irmãos, com a igreja, eu já falei isso, não vou me deter mais aqui. A importância disso, a necessidade disso. E outra coisa, enchendo-nos do Espírito Santo. Todo dia, todo tempo. Se nós estivermos cheios, andarmos cheios do Espírito Santo, essas coisas que a gente está vendo aqui, viu hoje, viu ontem, elas vão continuar acontecendo. Atos 13:52 diz assim, os discípulos, porém, transbordavam de alegria e do Espírito Santo. Lá em Atos, os discípulos transbordavam de alegria e do Espírito Santo. É transbordar, não é uma coisa conta-gota. É transborda, enche, que transborda. É assim, então Deus tem uma medida a mais para nós. Não é encher, mas fazer transbordar. Fazer transbordar. E outra coisa, queridos, nós estamos neste mundo, certo? Mas nós não somos deste mundo. Nossa pátria não é aqui. Não é aqui. Nós precisamos ter a consciência. Nós não somos deste mundo. Vocês dizem amém? Amém. Creem nisso? Amém. Então, nós não temos que andar segundo este mundo. Nós não somos dele, por que queremos andar que nem este mundo? É incompatível. Nós com o mundo. Não é compatível. Não há comunhão. Se nós não somos deste mundo, queridos, não anda guiado, dirigido e conforme esse mundo anda. Por que não amar o mundo? Por que não amar o mundo? Tá, mas por que não amar? Mas eu não amo o mundo. Não? A gente não deve amar o mundo, porque esse mundo inteiro, ele já... Se tu amar esse mundo, tu está amando algo que está no maligno. Te deu conta? O mundo inteiro, diz a palavra. Não tomando a forma deste mundo. Não tomando a forma deste mundo. Eu falei aqui, se nós não somos daqui, nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. E já é a última hora, ele está vindo. Não podemos ser que nem as insensatas lá. Tem que ter óleo na vasilha. Olha só, porque a amizade do mundo é inimiga de Deus. Não vivendo conforme a maneira de viver e pensar deste mundo, segundo os conceitos deste mundo. Tem um livro do Atmani que diz, não ameis o mundo. Eu achei que muitos já leram aqui, né? Não ameis o mundo. Pois nesse livro ele diz uma coisa assim, antes da queda do homem, o mundo existia apenas no sentido da terra. Preste bem atenção. Antes da queda do homem, o mundo existia apenas no sentido da terra. As pessoas da terra e as coisas da terra.
Até então não havia o cosmos. Sabe o que é o cosmos, né? É o mundo, o sistema deste mundo. Então não havia o cosmos no sentido de ordem constituída. Mas com a queda, Satanás trouxe para esta terra a ordem que ele próprio idealizou. E com isso começou o sistema mundano, do qual falamos. Originalmente, nossa terra física não tinha ligação com o mundo, nesse sentido de um sistema satânico. E nem o homem, na verdade, tinha ligação com o mundo, nesse sentido do mundo como sistema satânico. Porém, Satanás aproveitou-se do pecado do homem. Se aproveitou do pecado do homem e da porta que isso lhe abriu para introduzir na terra a organização que ele tinha planejado estabelecer. E olha só o que aconteceu depois disso. Daí em diante, a terra estava no mundo e o homem estava no mundo. A terra estava no sistema e o homem também no sistema deste mundo. Assim podemos dizer que antes da queda havia uma terra. Após a queda há um mundo. Na volta do Senhor haverá um reino. Assim como o mundo, o sistema deste mundo pertence a Satanás, o reino pertence ao Senhor Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. O sistema deste mundo, queridos, ele dita a maneira de viver das pessoas. Ele dita os comportamentos das pessoas. E aí, é grande o leque. Ele dita conceitos, ele impõe padrões de moda, vestuário, corte de cabelo, e por aí vai. Ou não. E será que a gente não está imitando numa medida este mundo? Ele impõe padrões de sucesso pessoal, sucesso profissional. Enfim, o diabo, através desse sistema maligno, tem afastado e roubado as pessoas do reino. Mas o reino de Deus vai destituir, vai destruir este império das trevas. E continuará libertando o homem do poder, do domínio desse sistema satânico que controla este mundo. Então o nosso lugar é em Cristo. E em Cristo nós estamos guardados do domínio do sistema deste mundo. É só em Cristo. É só em Cristo. A palavra fala que o Senhor é o nosso baluarte. Baluarte significa o lugar seguro. No Senhor nós estamos guardados, porque Ele é o nosso lugar seguro. Só nele. Só nele estamos livres da influência maligna deste mundo. Lembra, queridos, o mundo inteiro jaz no maligno. Eu vou pedir para o pessoal do louvor aí vir para cá, que tem um cântico que eu quero que a gente como igreja cante. Então, mas quando a gente estiver cantando esse cântico, eu vou pedir que vocês cantem, mas vocês prestem atenção no que vocês estão cantando. Nós prestemos atenção, muita atenção no que a gente está cantando. Mas para encerrar, enfim, queridos, enfim, se somos discípulos e somos discípulos de Jesus, então vivamos como discípulos, andemos como discípulos e estaremos preparados para a vinda do nosso Senhor Jesus. E estaremos preparados para a vinda dele. E olha só, Apocalipse 3:11. Quem está dizendo isso é Jesus, tá? Está dizendo isso aqui, ó. Ele diz assim, ó: venho sem demora. Venho sem demora. Conserva o que tens. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Conserva o que tens. Permanece no que tens. Guarda o que tens,
para que ninguém tome a tua coroa. Apocalipse 22:17 diz assim: o Espírito e a noiva dizem: vem. O Espírito e a noiva dizem: vem. Maranata, vem, Senhor Jesus. Aquele que ouve, diga. Aquele que ouve, diga: vem. E para terminar, Apocalipse 22:20, o Senhor diz aqui, assim: certamente venho sem demora. E aí continua o versículo, não sei se está ali. Vamos dizer junto essa última frase aqui, mas junto, encheu o pulmão para dizer: amém. Vem, Senhor Jesus. De novo, amém. Vem, Senhor Jesus. Maranata. Aleluia. Glória a Deus.